Então, como eu falei, o que eu vou começar a fazer agora é uma revisão de alguns conceitos muito básicos, né, que talvez vocês já tenham visto, talvez não, tudo bem, né, e voltar para o conteúdo da aula passada. A gente vai voltar a falar de biomoléculas, tá? E com espaço para tirar dúvida depois. É muita coisa, eu quero fazer em pouco tempo, mas eu vou passando rapidamente pelos conceitos. Ok, pessoal? Ok. Apresentar uma janela. Como sempre, não aparece a janela que eu queria. Não sei por que, nunca aparece. Então vai ter que ser a tela inteira. Tá? E agora, vocês devem estar vendo, sim, estão, a minha tela. Vocês estão vendo o que eu estou vendo, que é vocês, né? Vamos lá para o WhatsApp, para o PowerPoint, começar aí a nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Então, como eu falei para vocês, eu vou até pular isso aqui, né? O que eu quero falar para vocês hoje são alguns conceitos básicos dentro da biologia. Biologia, ciência que estuda a vida, e aí vocês têm seres vivos, tá? É uma planta, um pezinho de alguma coisa, ou várias bactérias, um peixe da família do baiacu, a formiga atômica, né, essa não existe de verdade, um fungo e um animalzinho chamado tardígrado. Tem mais bicho aqui, né? Aqui. Você não tá aparecendo nada. Oi? Não tá aparecendo nada. Fala comigo, meu cara. Que é? Fala comigo, meu caro. Não tá aparecendo nada na tela. Não tá aparecendo nada. Não sei se é só na meu, né? Eita. Eu acho que é Vou... só no seu, porque tá ok aqui em casa, tá aparecendo tudo a imagem na tela. Tá bom, vou sair e entrar de novo. Tá, vou sair e entrar de novo. Aqui diz que tá ok. Tá ok? Tá, agora Aqui tá. também tá. É por causa do modo, eu entrei no modo diferente. Tudo bem, pessoal, seres vivos. Esse cara é o guitarrista de uma banda, eu acho, não sei, não lembro. Protozoários, um anelídeo, um inseto, seres vivos. O que esses caras têm em comum, pessoal? Eles têm em comum algumas coisas, né? Que apesar de serem organismos, serem coisas muito diferentes, se você olhar para eles, eles são muito, muito, muito diferentes, né? Todos eles têm algumas características em comum, que são as características que definem o que é ser um ser vivo, né? E aí a gente vai falar delas, tá bom? Eu vou começar por essas características, e nessas características a gente vai vendo alguns conceitos. A primeira a gente já viu, vocês vão ver de novo na apostila de hoje, vão ver de novo na aula gravada e vão ver de novo agora. A composição química. Tá? Se você pegar todos esses organismos aqui, a composição química relativa deles, os elementos que formam esses organismos, vão ser mais ou menos os mesmos. Muito pouca coisa vai variar, né? E os elementos químicos da tabela periódica vão ser esses aqui, ó. O CHOMPs: carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Todo ser vivo, seja a bactéria, seja o rapaz lá cabeludo, ou o lírio, né? Todos eles são formados por esses elementos. Hoje isso é óbvio para nós, nem sempre foi óbvio, né? Por quê? Porque a gente tem todos esses elementos da tabela periódica e a vida é basicamente esses 5 ou 6. Basicamente, tá? Lógico, tem outras coisas, né? Vocês têm um pouquinho de cálcio. Eu acho que o mais abundante depois desses deve ser o cálcio, ferro, cobre, mas são quantidades pequenininhas, seja em vocês, seja na bactéria. Esses são os principais elementos, são os principais tipos de átomos que formam os seres vivos. E aí já aparece a primeira dúvida que apareceu aí ao longo da semana, né?
quando eu falo em chomps, quando eu mostro essa imagem para vocês, pessoal, o que eu estou falando? Eu estou falando dos componentes básicos, dos tipos de átomos. Tranquilo? É uma coisa que a gente vai abordar, que eu abordei na minha aula gravada. Os átomos, eles são utilizados, eles formam espontaneamente o quê? Moléculas. Tá? Então a gente já vai começar a falar de níveis de organização. Isso aqui é o básico, né? São os átomos, é a unidade básica da matéria que ainda tem as características da matéria. Tá? Não vou entrar em elétron, essas coisas, porque não vem ao caso. Os átomos vão se unir para formar o quê? As moléculas. Aquilo que a gente falou na semana passada, na última aula, que eu falei de proteína, eu falei de carboidrato, isso aí são tipos de moléculas. Moléculas feitas, basicamente, com esses átomos aqui, né? E hoje, se Deus quiser, a gente vai começar a falar sobre o que aquelas moléculas acabam formando. A gente vai aumentando o nosso nível de organização. O mais básico é o átomo, a pecinha mais básica é o átomo. Formam-se moléculas, seja uma molécula de água, bem simples, seja uma molécula de um açúcar complexo, e essas moléculas é que vão estar presentes nos seres vivos. Tranquilo? Então, toda a vida que a gente conhece é baseada nessa meia dúzia. Vou até apagar aqui o cálcio, se eu conseguir. Nessa meia dúzia de elementos químicos. Esse já é o primeiro ponto. Tem alguém querendo entrar, peraí. Né? Bom, vamos continuar. Deixa eu ver. Você está compartilhando para todos, legal. Bom. Então, aquela meia dúzia de elementos, basicamente, né, nos seres vivos, vão ser utilizados para formar, nos seres vivos, mais ou menos os mesmos tipos de moléculas. Mais ou menos não. Os mesmos tipos de moléculas. O que vai mudar, né, são algumas moléculas particulares, obviamente. Mas, de novo, todos os seres vivos lá, o guitarrista cabeludo, o lírio e aquela plantinha, a bactéria, são formados principalmente por aqueles 6 átomos, e aqueles 6 átomos se organizam para formar principalmente esses tipos de moléculas que nós já vimos na semana passada. Isso vale para tudo. Tá? Todos os seres vivos são basicamente uns 70% de água, uns 15, 20%, pouco mais, pouco menos de proteína, açúcares lipídios, ácidos nucleicos e outras coisas. Então, todos os seres vivos, por mais diferentes que eles sejam, primeira coisa, são formados por aquela meia dúzia de elementos, dos mais de 100 elementos químicos da tabela periódica. Segunda coisa, aquela mais ou menos meia dúzia de elementos forma esses tipos de moléculas que a gente vai ver daqui a pouco. Isso vale para toda a vida como nós a conhecemos. E provavelmente alguma coisa semelhante se tiver algum tipo de ser vivo alienígena que a gente não conhece. Ok? Vamos voltar para isso. Isso aí vai ficar em stand-by da composição química. Já mostrei esse slide para vocês umas 10 vezes, né? Então, ó, deixa eu deixar entrar as pessoas, eu retomo. Você está apresentando para todos. Então, ó, como eu falei, de novo, níveis de organização. Aqui não dá dando para ver direito, só nessa figurinha ridiculamente pequena. Mas cada Czinho que está aqui é um átomo. Nesse caso aqui que eu estou circulando, esses átomos estão sendo utilizados para formar uma molécula particular de uma gordura, de um lipídio. Nível de organização, átomo mais básico. Junta os átomos, forma uma molécula, e a gente vai começar a ver hoje, se Deus quiser, a união dessas diferentes moléculas com água, com outras coisas, vai formar a célula, que é uma unidade viva, que já é uma coisa viva, que já tem características de seres vivos. Tá? Bom. Então, primeira coisa,
formados pelos átomos, que formam essas moléculas aí, que a gente vai voltar a falar delas daqui a pouquinho. E a terceira coisa que todos os seres vivos têm em comum é isso aqui que a gente vai começar a estudar hoje, que vocês e a gente vai começar a estudar hoje. Todos os seres vivos são formados por células. Esse é o nosso assunto que a gente vai adentrar nele hoje. A exceção são os vírus, tá? A gente vai falar deles num outro momento. Mas tirando eles, todos os organismos são organizados por uma ou por mais células. Célula é a unidade básica da vida. Vocês vão me ouvir falar isso algumas vezes, né? Seja ao vivo, seja gravado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, primeiro, aquilo que eu acabei de falar, todos os seres vivos são formados por célula, seja uma só, seja um montão, no meu caso e no caso de vocês, um montão, né? E que o funcionamento do nosso corpo se dá devido a essas células. Tudo que acontece no nosso corpo é porque tem alguma célula fazendo. Se vocês estão pensando agora, é porque tem células especializadas em transmitir pulso nervoso de um lado para o outro no encéfalo de vocês. Se vocês estão se mexendo, como eu, é porque tem células especializadas em contrair e relaxar. Tudo que você faz é porque tem alguma célula fazendo, ou um produto de uma célula. Se vocês estão suando, como eu estou, né? Eu tenho que me trancar no quarto para gravar essa aula e aí fica quente. É porque tem células produzindo e liberando o suor em quantidades copiosas, ali, em quantidades abundantes, né? Bom, e lógico, para terminar, né? A célula é a menor unidade viva. É a menor parte viva de um organismo que a gente ainda pode falar que ela está viva. Ela vai ter as outras propriedades da vida que a gente vai falar. Ela cresce, ela se divide, ela tem metabolismo, reações químicas acontecem aí dentro. Então é a menor parte da vida que ainda é viva. Se você pegar um pedaço dessa célula, não vai estar mais vivo. Se eu arrancar um carboidrato dessa célula, esse carboidrato não está vivo. Ele não vai crescer, ele não vai se reproduzir, não vai fazer nada, né? Mas a célula inteira, como organismo, ela está viva. Beleza. Vamos falar mais desse cara, não só hoje, ao longo do curso. Né? E aí, algo que eu já falei, que é muito simples, que deve ser mais ou menos familiar para vocês, que os organismos eles podem ser divididos em unicelulares ou multicelulares. Né? Unicelulares, o organismo é feito por uma só célula. A célula é a unidade, é um indivíduo. Ele faz tudo o que ele tem que fazer. Ele cresce, se alimenta, se reproduz, né, se mantém, o indivíduo sendo a célula. Ele não precisa de outras células para fazer isso. Então, alguns exemplos que a gente vai ver de organismos unicelulares é a ameba que eu circulei. Isso aqui é uma ameba. Isso tudo é uma célula, tá? As bactérias. Aqui tem muito mais de uma, mas cada um é um indivíduo, por mais que elas sejam, nesse caso não são, mas mesmo que elas fossem coloniais, cada pastilhinha aqui é um organismo que faz tudo o que precisa para viver, e aqui um erro, né, que é o plâncton. Eu descobri depois que o plâncton é um copépode. Se ele for um copépode, ele não é unicelular. Eu pensava que o plâncton era um ser unicelular, mas, sei lá, né, desenho animado, então não importa tanto. Né? Vamos supor que o plâncton fosse uma alguinha unicelular. Aí ele é uma célula só. Tá? Outros organismos, obviamente, multicelulares. Geralmente, a gente é muito mais familiar com esses organismos, que são os caras que dá para a gente ver. Né? Então, eu peguei dois exemplos aí aleatórios. Uma planta, e aqui, composta por um montão mesmo, trilhões, às vezes até mais, de células. As células vegetais aqui. A gente vai entender por que elas parecem esses hexágonos, né, logo mais. E aqui, um inseto, né, um percevejo. E aqui, não sei se as células são desse inseto, tá? Mas provavelmente isso aqui é uma glândula, tá, pessoal? Eu só não sei exatamente do que, nem sei se é de inseto. Mas células animais, isso aqui são células animais com certeza. Tá? O inseto, eu e você, somos feitos de muitas, e a planta também,
muitas células. Aí, cada célula vai ter uma função específica, né? Como eu falei, isso aqui provavelmente é uma glândula. Essas células têm a função especializada de produzir e liberar alguma substância para fora do corpo do animal. Essas células aqui vegetais, muito provavelmente são células que realizam fotossíntese, são células da folha da planta. Cada célula aí vai fazer uma coisa e elas vão trabalhar em conjunto. A célula não precisa fazer tudo o que ela precisa para sobreviver. Tranquilo isso aqui, né? Eu imagino que essa parte é bem tranquila para vocês. Tá? Agora uma parte que, apesar de também vocês já devem ter ouvido falar, talvez não seja tão tranquila. Deixa eu só parar rapidinho, ver se estão todos vivos. E continuar. Questão de segundos, pessoal. Aparentemente todos vivos. Você está apresentando para todos. Questão da reprodução, né? A célula é a menor unidade viva e ela é capaz, como vocês estão vendo aí numa imagem acelerada, de se multiplicar. Seres vivos multicelulares, obviamente, também são capazes de se multiplicar, né? E essa multiplicação, em todos os seres vivos que a gente conhece, ela se dá de dois jeitos diferentes, né? Então, essa multiplicação é característica dos seres vivos. Todo ser vivo se multiplica, e eu acho que isso é meio uma necessidade, né? Eu acho que qualquer ser vivo que não se multiplica, ele não está aqui hoje para a gente ver ele. Os seres vivos têm que se reproduzir, têm que se manter ao longo do tempo. E a forma que eles encontram de fazer isso é se replicar, é fazer mais de si mesmo. É fazer copiazinhas, ainda que não cópias idênticas. Tá? Dois jeitos de fazer isso. Forma assexuada, sexuada. Assexuada é o que vocês estão vendo aqui, ó. É a bactéria. Cada bactéria se duplica e forma duas, cada duas se duplica, formam quatro, e por aí vai. O organismo geralmente sozinho, geralmente não, o organismo sozinho, ele consegue produzir mais de si mesmo, tem várias formas de reprodução assexuada, né? A divisão das bactérias é só uma delas, mas basicamente o organismo sozinho, ele cria aquilo que a gente chama de um clone. O que é um clone? É uma cópia genética. É só isso, tá, pessoal? O pessoal fala, nossa, clonagem, clone para lá, clone para cá. Essa palavra ficou popular há alguns anos atrás, né? Mas basicamente um clone é uma cópia genética. Se você tem um irmão gêmeo univitelino, tem que ser univitelino, um gêmeo idêntico, esse irmão gêmeo é o seu clone. Vocês são geneticamente idênticos, tá? Reprodução sexuada, por outro lado, primeiro, precisa de dois organismos, tá? Dois organismos para produzir outro, e esses dois organismos vão contribuir os dois com material genético. Você vai ter a mistura. O terceiro organismo que vai surgir, ele vai ser diferente tanto do pai quanto da mãe. Você vai ter mistura genética e variabilidade genética. Essa é a diferença, pessoal, e essa é a diferença principal entre reprodução assexuada e sexuada. Tá? Não é se precisa de dois, se tem macho fêmea, se é assim ou assado, né? A diferença é essa. A reprodução sexuada, você tem mistura de material genético. A gente vai ver logo mais, talvez no ano que vem para vocês. No ano que vem, a gente vai ver algumas formas de reprodução que vão ser muito estranhas para a gente, de bactéria. Que você fala, pô, mas não foram produzidos indivíduos novos. As duas bactérias se juntam e as duas bactérias se separam. Não produz indivíduo novo. Como é que isso é reprodução? Não reproduz. Mas vai ter mistura de material genético. As bactérias, às vezes, elas conseguem misturar material genético. Rolou mistura de material genético, dá para falar que é reprodução sexuada. Então, aqui alguns exemplos, tá? Brotamento, reprodução assexuada, ocorre nas esponjas, tipo no Bob Esponja. E aqui embaixo, reprodução sexuada, né? A centopeia e o polvo se reproduziram, e aqui as respectivas mamães cuidando dos seus ovos, das suas crias. Legal? Também acho que isso é tranquilo para vocês. Aqui uma baratinha fazendo reprodução sexuada também, né? As baratinhas filhas nascendo. Essa espécie de barata, particularmente, ela é vivípara, ela não bota ovo. Nascem direto as baratinhas aí. Muito bonito, né?
Eu, quando vi essa imagem pela primeira vez, eu quase vomitei. Enfim, reprodução sexuada, tá? Hereditariedade, vou passar isso aqui também, deve ser tranquilo para vocês, né? Os filhos parecem com os pais, tá? Em todos esses tipos de reprodução, sexuada, assexuada, as características passam de pai para filho. Ou totalmente na reprodução assexuada, ou parcialmente na reprodução sexuada. Mas em todos os casos, os filhos se parecem com os pais. Uma característica dos seres vivos. Legal, pessoal? Bom, se até aqui estava tranquilo, acho que aqui vai continuar tranquilo, mas aqui são algumas coisas que a gente já mencionou. Em particular, isso aqui. Metabolismo. É que está escrito grandão aqui. Tá. O metabolismo, pessoal, está escrito aí, o conjunto de reações químicas que ocorre dentro do organismo. Seja ele multicelular, seja ele unicelular, lá dentro da célula, eu vou voltar rapidão lá para a ameba. Lá dentro do organismo, aqui dentro, você tem reações químicas acontecendo o tempo todo, de forma organizada. São essas reações químicas que mantêm, no caso aí, a ameba, e no nosso caso a gente, vivo. São essas reações químicas que mantêm o organismo funcionando. Tá? Essas reações químicas, elas promovem, basicamente, outras coisas também, mas são 3 coisas. Tá? Primeiro, a ameba, para ela viver, ela precisa de energia. Ela tem que tirar energia de algum lugar para ela andar por aí e continuar fazendo as coisas de ameba que ela faz. Então, essa energia, no caso da ameba, vem de um tipo de metabolismo, da quebra de substâncias orgânicas para produzir energia. Tá? Lembram dos açúcares que a gente falou na última aula? Para a gente e para a ameba, a principal fonte de energia é a quebra, é a queima controlada desses açúcares para gerar energia para a gente continuar funcionando. Então, o metabolismo tem a ver com isso. A ameba e a gente, as nossas células, estão o tempo todo queimando esses açúcares ou outras coisas, mas preferencialmente açúcares, para gerar energia. Segunda coisa é o crescimento. A ameba cresce, a gente também até um certo ponto, né? A gente cresce, né? Para esse crescimento, a célula ela precisa construir coisas. Ela precisa montar moléculas que vão servir ali de blocos para a construção do organismo. Mas também lipídios, né? À medida que a célula, no caso da ameba, cresce e à medida que a gente cresce também. E a terceira coisa é a manutenção do equilíbrio interno. As condições, isso eu já falei também, eu acho, para vocês. As condições internas da ameba e da gente, elas têm que ser mantidas dentro de um equilíbrio diferente do lado de fora. Né? O pH, que é o nível de acidez, a concentração de sais e moléculas. No caso da ameba, não, uma temperatura, não. No caso da ameba, não. A concentração de sais de moléculas, o nível de acidez e outras coisas mais são mantidas bem diferentes dentro da ameba e fora da ameba. No nosso caso, ainda é pior. A temperatura, né, também o nível de acidez interna, tudo isso tem que ser mantido diferente e em equilíbrio dentro e fora. Esse equilíbrio se chama homeostase. Então, o metabolismo, ele constrói coisas para o crescimento, ele quebra coisas para liberar energia e ele mantém isso aqui que se chama homeostase, esse equilíbrio interno, tá? Todas as condições dentro de qualquer sistema vivo têm que ser mantidas dentro de um equilíbrio. Se foge muito daquilo, o que acontece é a morte, tá? Naquela ameba, se a ameba se foge um pouco ali daquele equilíbrio interno, a ameba morre. E a gente também. Se aumenta muito a temperatura, diminui muito a temperatura, se alterar o pH do nosso sangue, provavelmente, se não é morte, a gente vai ficar muito mal. Isso tem que ser mantido. Então, metabolismo são reações químicas que mantêm tudo isso aí acontecendo. Tá?
Eu não vou entrar em anabólicas catabólicas, eu falo isso para vocês em outro depois, não vai faltar tempo, tá? Então, pessoal, a gente viu, eu mostrei essa imagem para vocês na aula passada, né? Essas reações todas são controladas por um tipo de proteína chamada enzima, a gente vai voltar a falar delas, calma, tá? Calma. Mas são todas as reações que acontecem o quê? Na célula. E acontecem em todos os seres vivos, porque é o básico para manter eles vivos. Essas reações têm que ser o quê? Organizadas, né? E ocorrer, vamos dizer assim, na hora certa. Metabolismo. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu acho que sim, né? Eu acho que é tranquilo. Tá. A partir daqui, até porque já é avançado no tempo, a partir daqui eu vou passar rapidinho em outras características dos seres vivos que a gente vai ver no futuro. Tá? Crescimento. Seres vivos crescem, eu já falei, isso não tem muito segredo, né? Quem faz isso é o metabolismo, que vai montando mais moléculas, que vai promovendo esse crescimento, né? E evolução, que é algo que a gente vai falar mais para frente. Mas também, todos os seres vivos e populações de seres vivos, mais especificamente, têm essa capacidade de evoluir. Que falar de evolução para vocês, hein? Cara, eu só vou falar uma coisa, tá? O que é evolução? Evolução é a modificação ao longo do tempo. É só isso, tá? O pessoal pensa que evolução tem a ver com melhora, né? A gente ouve no dia a dia, time de futebol, a gente ouve muito isso. Ah, o time de futebol evoluiu ao longo da temporada. Tá falando que o time de futebol melhorou, né? Que no começo da temporada os caras não jogavam muito bem, eles foram se entrosando e o time melhorou, hoje tá jogando melhor. Evolução não tem a ver necessariamente com melhora, tem só a ver com mudança. Ficou diferente, tá? E isso tem a ver com 2 ou 3 fatores, tá? Basicamente, variação. Lembram da hereditariedade? Os filhos são parecidos com os pais? Os filhos são parecidos, mas geralmente não são idênticos. E essa variação sendo selecionada pelo ambiente. Tá? Não vamos entrar nisso hoje, eu só queria mostrar para vocês, a evolução é parte de todos os seres vivos, todos aqueles que a gente viu, né, lá no começo da aula, o lírio, o roqueiro, o inseto, todos eles evoluíram e vão continuar evoluindo, né, por esse processo de variação e seleção. Pronto, por hoje é só disso aí, tá? Senão eu falo uma aula inteira só disso aí, porque é um assunto legal demais, né? Mas todos os organismos evoluíram e a gente sabe que eles evoluíram, tá? A gente tem, entre outras coisas, o registro fóssil. Aqui mostrando rapidinho o registro fóssil dos elefantes, as 2 espécies viventes, elefante africano e elefante indiano, e um montão de fósseis que a gente tem desses caras, dos... Eu esqueci o grupo dos elefantes, tá? E aqui é a mesma coisa para a baleia, tá? Isso aqui tudo são fósseis dos ancestrais das baleias, que a gente conhece. Vejam, os primeiros fósseis eram animais o quê? Terrestres. Eram mamíferos terrestres. O Paquicetus era até recentemente o fóssil mais antigo de baleia que se tinha. Aí eles foram o quê? Evoluindo, foram mudando ao longo do tempo até virar as baleias que a gente tem hoje. Evolução. Pronto, acabou. Né? Última característica que a gente vai falar dos seres vivos antes de falar das moléculas é que eles reagem a estímulos e têm movimento, né? Nem todos os seres vivos têm a mesma taxa de movimentação, a mesma taxa de atividade aqui do Jeff Hanneman, tá? Alguns, uma planta, ela não vai se movimentar, né? O Jeff Hanneman, se você empurrar ele, ele provavelmente vai te empurrar de volta. Essa plantinha aí, ela não vai te empurrar de volta, mas as plantas também têm um tipo de movimento, como vocês estão vendo aí na... Esqueci o nome da planta. Na planta, tá? E lógico, o próprio crescimento da planta, ele é reativo a condições do meio. A planta vai crescer, vai se mover em direção à luz, por exemplo. Todos os seres vivos, por mais paradões que eles sejam, eles reagem a estímulo. É uma característica dos seres vivos também. Tá bom? Beleza, pessoal? Um segundinho aí.
Então, espero que isso tenha sido aí mais ou menos familiar para vocês, tá? Mas, de novo, eu quis voltar bem do começo e agora a gente vai voltar lá para as biomoléculas rapidinho. Só queria mostrar uma coisa para vocês, que é o que eu já falei dos níveis de organização. Não é esse slide, não é esse, é esse. Então, pessoal, nessa semana a gente vai começar a falar de células, né? E as células, como eu já falei hoje, agora há pouco, são formadas por moléculas que são formadas elas mesmas por átomos. São os níveis de organização. Por isso que semana passada a gente teve que estudar sobre as moléculas e foi um negócio difícil e é um tema abstrato, é um tema complicado. Porque não dá para começar a falar de célula sem falar dos componentes da célula, tá? E lógico, ainda esse ano, ou esse ano letivo, né? Se tudo der certo, se o bom Deus assim quiser, a gente vai entrar em outros níveis de organização. A gente vai subindo na nossa escada. Hoje, a gente vai chegar só até aqui, ó. Os átomos, tá em inglês, mas dá para entender, né? Átomo, formando molécula e macromoléculas, tudo molécula, que vão formar células e seus componentes, as organelas. Tá? Nos organismos multicelulares, você tem esses outros níveis de organização, culminando no organismo. Isso aqui, esse cara simpático, sorridente, ele é um organismo, ele é um ser vivo, formado por sistemas de órgãos, isso a gente vai falar depois. Tá? Não, eu vou falar agora. Formado por sistemas de órgãos, né? Então esse aqui é o sistema digestório do Tom Araya. Esse aqui é o estômago, que é parte do sistema digestório, e no estômago você tem tecidos que são formados por células. Então, cada nível de organização, né, é o conjunto de níveis menores com características inovadoras, com características que o nível anterior não tinha. Dá para entender bem, e hoje a gente vamos chegar até aqui. O átomo tem umas características, quando ele forma moléculas, as moléculas adquirem características diferentes, e lógico, quando as moléculas se organizam em células, a célula passa a ter características que as moléculas sozinhas não tinham. E assim sucessivamente. Legal, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, está tudo bem. Ah, tá. Tudo bem. Deixa eu ver depois. Tudo bem, pessoal? Então, os níveis de organização que a gente vai falar até agora são esses três. A célula formada por moléculas formadas por átomos. O que aconteceu aí? Alguém quer falar alguma coisa? Ai, meu Deus, o que foi, Bruna? Foi quando eu vi a barata. Ai, desculpa. Vamos continuar então. Aqui diz que eu estou compartilhando. Tá. Então, tudo isso, pessoal, para a gente voltar aonde a gente estava na semana passada, nas moléculas. E nos tipos de moléculas orgânicas que a gente viu. Né? Espero que agora um pouquinho melhor situados. Então, essa imagem de novo, pela 15ª vez, né, esse gráfico em forma de pizza, mostrando do que uma célula e do que um organismo, por tabela, é feito. Principalmente água, 70%, 80%. E, fora água, a gente tem sais minerais, né, que estão aqui, outros, né, é pouquinho, mas tem sais no nosso corpo também, né, sódio, cálcio, etc. E, talvez o segundo mais importante depois da água são as chamadas moléculas o quê? Orgânicas. Aí é um problema, porque a gente tem que falar desses caras nesse momento,
né? Mas provavelmente vocês só vão ver química orgânica lá para frente na aula de química. Isso dificulta também. Mas, para facilitar, eu já deixo a pessoa entrar. Mas, para facilitar, molécula orgânica é uma molécula formada principalmente por carbono e hidrogênio, né? Mas o mais importante é o carbono. E o carbono, pessoal, sem entrar em detalhes, ele é um átomo que ele consegue fazer até 4 ligações. Ele faz ligação muito fácil com os outros átomos. Então, as moléculas orgânicas, como elas têm um carbono ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, eles conseguem ser grandes. Elas conseguem ser grandes. Tipo, muito grandes, formadas por um monte de átomos. A gente viu isso na última aula, né? Formadas por um montão de átomos, ser moléculas muito grandes e muito versáteis, com estruturas diferentes. Por isso é que elas são tão importantes. As outras moléculas que não são orgânicas, elas são, em comparação, muito chatas, né? Sei lá, NaCl, que é o sal de cozinha. Um átomo de sódio e um átomo de cloreto, um átomo de cloro, né? Dióxido de sílica, que é areia, né? SiO2, são 3 átomos. Água, H2O, 3 átomos também. Matéria que não é matéria orgânica, geralmente é nesse nível, 3 átomos. H2SO4, aí tem um 5, 6, né, que é o ácido sulfúrico, que é inorgânico também, mas é pouquinho. Por aí vai. Matéria orgânica, um montão de átomo. Deixa eu deixar a pessoa entrar. E é por isso que eu foquei mais na matéria orgânica. Eu dei uma pulada, não sei se vocês, por causa da questão do tempo, na água e nos sais minerais, tá? Já vimos. Então, tá, já vimos. Aí, a água, né? Eu dei uma pulada na água e eu vou dar meio que uma pulada. A gente vai voltar a falar disso, não se preocupem, tá? A gente vai falar de algumas características da água. Mas por agora, achei por bem dar uma pulada. Ela é formada de H2O, isso quer dizer, e deve ser mais ou menos legal, normal para vocês falar H2O, e deve ser mais ou menos normal para vocês entenderem que isso aqui quer dizer 2 átomos de hidrogênio, as bolinhas azuis, e um átomo de oxigênio, né? Isso deve ser normal para vocês, formando essa molécula que, como eu falei, não é orgânica, é relativamente simples, né? O que eu pulei da água? Que por ela ter essa molécula, e esse tipo de molécula, ela acaba tendo algumas características que são muito, muito importantes para a vida. Não é por acaso que a gente é 80%, 70% de água, né? A água é super importante como um meio onde as outras substâncias vão ficar e ficar dissolvidas, tá? A gente vai voltar nisso. É que por agora é a água, ela está lá, tá? A gente vai voltar em algumas dessas características importantes mais para frente. Eu acho que até estava no resumo de vocês, na apostila, algumas dessas características, mas eu dei o foco maior nas moléculas orgânicas. Ok? Bom, deixa eu ver, acho que alguém falou alguma coisa ali. Eu ouvi uns barulhinhos. Alguém tá mandando mensagem, alguma coisa ou não? Bom, deixa. Vamos voltar. Então, tem a água, tem os sais minerais, que é isso que eu falei, sódio, cloro, cálcio, que cada um ali vai ter a sua função no nosso corpo e que ocorre em quantidades diminutas. E aí eu quero falar um pouquinho, vamos ver o nosso tempo aqui, um pouquinho, revisar aquilo que eu acabei já falando, que são os açúcares, os lipídios e as proteínas. Tá? Voltar a falar desses caras, voltar a falar, a mostrar esses caras, mas sob uma ótica diferente. Porque eu sei que muita gente teve dificuldade, talvez não vocês, talvez não você que esteja ouvindo, mas eu sei que muita gente teve dificuldade, então eu quero deixar isso aqui no registro, tá? Vai ser rápido, porque eu quero abrir espaço para dúvidas, e porque eu não quero prender vocês muito mais tempo aqui. Então vamos lá. Glicídios ou carboidratos, ou açúcares, dá na mesma. Quem são esses caras? São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Tem essa fórmula básica, mas isso eu falei na última aula, não vou repetir. E
Eles têm a função principal. Eita, cadê? Um segundo, pessoal. Eles têm a função principal, desculpa, de serem moléculas energéticas. Tá? Esse aqui vai mudado isso aí. Bom, tudo bem. Essas moléculas, principalmente, a gente vai ver que não só, elas servem como fonte de energia. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, eu prometo para vocês, é uma molécula de um açúcar, é uma molécula de glicose, tá? Se você for contar, vai ter 6 carbonos. Aqui no meio, ó, cada coisinha dessas, nem sempre é representado, tá? Mas cada coisinha dessas é um átomo de carbono. Então, se você contar, tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tá? O que acontece nos seres vivos? Em todos, basicamente. Essa molécula básica desse açúcar, ela é quebrada, né? Ela é destruída, destrinchada, até seus pedacinhos. Ó, no caso, essa molécula zona vai ser quebrada em 6 moléculas de gás carbônico, CO2, e 12 moléculas de água. Ela vai ser destrinchada. O gás carbônico é pequenininho. A água é pequenininha. Essa molécula vai ser destrinchada dentro da célula e quando essas ligações são quebradas, isso vai liberar para a célula energia. Essa é a função básica, não é a única, básica dos açúcares. É ser quebrado para produzir energia. Como ele é quebrado, vai depender. Alguns organismos, como a gente, quebram esse açúcar com a ajuda de oxigênio, num processo que a gente chama de respiração. Outros organismos quebram esse açúcar sem oxigênio e o resultado vai ser diferente. O resultado não vai ser esse aí que vocês estão vendo. É um processo chamado fermentação. Tá? Então, com ou sem oxigênio, é como os organismos vão quebrar esse açúcar. E, lógico, da onde os organismos tiram o açúcar, também vai variar de organismo para organismo. Da onde eu tiro o açúcar? Eu tiro o açúcar do café da manhã que eu comi agora há pouco. Você também, né? Eu tomei um café com leite e foi isso aí. E isso aí está me sustentando até agora, tá? Outros organismos, eles não podem, por um motivo ou por outro, não podem tomar café com leite. Eles têm que produzir o próprio açúcar, que é isso aqui em cima, ó, é a fotossíntese, tá? Então, quem produz o próprio açúcar, eu já falei para vocês lá na primeira aula, né, talvez, não esteja claro, é um ser autotrófico. Qual a diferença do autotrófico? Ele produz o próprio açúcar, ele não come. As plantas, basicamente, tá? Elas fazem o açúcar. Por que elas fazem o açúcar? Porque elas também precisam queimar esse açúcar na forma de energia e elas vão transformar esse açúcar em outras coisas para crescer. Mas ela faz. Ela que monta o próprio açúcar. A gente não. A gente tem que pegar de alguém. A gente come ali alguma coisa que tem açúcar e a gente pega. Nós somos heterótrofos. Mas todo mundo precisa de açúcar para transformar em energia. Essa é a função básica dos carboidratos. Tá? Tranquilo? Eu devia ter mudado a ordem aqui dos slides. Tudo bem. Desses carboidratos, a gente tem 3 tipos diferentes. Eu só vou falar para vocês, tá? Porque eu já falei isso. Monossacarídeos, disacarídeos, aí tem, esquece os oligosacarídeos por enquanto, tá? E polissacarídeos. Mono quer dizer um. É só uma subunidade. Né? Glicose, frutose, galactose são exemplos de monossacarídeos. É o tipo mais simples de açúcar que tem. Né? E é o tipo que mais simplesmente vira energia no nosso corpo. Esses açúcares aí, tudo vira energia no nosso corpo. Né? Pelo menos esses 3 aqui de cima. Disacarídeos, di quer dizer 2. São 2 monossacarídeos ligados. Né? A sacarose, por exemplo, não precisam saber isso, ela é a ligação de um monossacarídeo chamado glicose com outro monossacarídeo chamado frutose. Dá a sacarose, que é o açúcar que você tem na sua cozinha.
Você vai lá no pote de açúcar, o que você está vendo ali no açúcar refinado é basicamente sacarose. Lactose é a mesma coisa. Quer dizer, os açúcares são diferentes. É uma glicose e uma galactose. É o açúcar que tem lá no leite. Você bebe leite, você vai ingerir esse açúcar aí, tá? Disacarídeos. E os polissacarídeos, eu não vou falar de todos de novo, mas é só que eles são, se um monossacarídeo é um só, o disacarídeo é dois, os poli vai ser muitos açúcares, ó, tem muitos, ligados um no outro. Ligado aqui, ó, isso aqui é uma glicose, ligada na outra, e para cá tem mais, a gente podia continuar desenhando. Ligada na outra, ligada na outra. Esses caras, a gente vê, eles vão ter funções diferentes. Ou reserva energética, que é o caso do amido e do glicogênio, eles vão ficar lá para liberar açúcar quando precisar, ou função estrutural, que é o caso da celulose. Tá? Mas o importante para nós agora é isso, eles são formados por vários açúcares um ligado no outro. Então, ó, aqui a celulose, ó. Cada bolinha dessa é um monossacarídeo, um ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, e vai embora. Né? Aqui no amido e no glicogênio é a mesma coisa. É um açuquinha ligado no outro. Tranquilo? Sim, não, mais ou menos. Vamos continuar. Tá? Então, esses são os açúcares. Função principal, mas não única, energia. E podem formar polímeros, chamados esses polissacarídeos aí. Lipídio. Várias formas de lipídio. Tá? Vou falar bem por cima sobre eles. Principal característica desses caras: baixa solubilidade em água. São insolúveis em água. Tu bota óleo num copo d'água, o óleo vai boiar, não vai se misturar de nenhum. É um lipídio. Aquilo ali é uma gordura. É um óleo, né? No caso, não é uma gordura. Mas é um lipídio. Aquela molécula que está ali no óleo é lipídio. Os principais lipídios são gorduras e óleos. Né? A diferença entre eles, a gordura é sólida e o óleo é líquido. Então, aquela gordura da picanha, aquilo é basicamente gordura, né? É lipídio. E o óleo vegetal são basicamente a mesma coisa, só que uma é líquido a temperatura ambiente, a outra é sólida. Né? Você tem vários tipos de lipídios com várias funções diferentes. A função principal, pelo menos dos tais glicerídeos, que é o tipo de gordura mais comum na gente, é reserva energética, né? E função estrutural, que a gente vai ver depois. Reserva energética. A gordura, ela também libera energia para o nosso corpo. Mas é uma reserva de difícil acesso, vamos dizer assim. É uma reserva que o nosso corpo, para queimar, precisa chegar num certo extremo. Mas ela está lá, ela pode liberar energia. Por isso que para algumas pessoas é tão fácil ganhar peso e é tão difícil perder. E depois de uma certa idade, isso também começa a acontecer. Eu bem sei, tá? Porque essas gorduras é uma reserva energética, mas é uma reserva energética que fica lá, que só vai ser queimada quando no momento especial. A gordura ela pode ser quebrada, transformada em outras moléculas e transformada em energia também. Mas não é todo dia que isso acontece, não é de qualquer jeito que isso acontece. É só em questão, para a maioria dos organismos, de extrema necessidade. Por isso que o camarada, para queimar gordura, no meu caso, que já não sou mais novinho, tem que fazer o quê? Exercício, não tem outro jeito. Tá? Aí você queima gordura. Ok? Então, lipídios. Vou mostrar aqui alguns lipídios. Eles têm fórmulas muito diferentes, tá? Mas a questão básica deles que eu quero passar hoje é essa. São insolúveis em água. E por fim, pessoal, talvez o mais complicado aí, deixa eu ver se vocês estão bem, deixa eu ver se vocês estão vivos. Tá, acho que estão vivos. Vai. Peraí. Tá, agora deu que estou compartilhando de novo. Vocês estavam vendo a tela, né, pessoal? Tá 100%. Tá. Aqui desapareceu o sinalzinho que vocês estavam vendo. Eu falei, ih, rapaz. Tudo bem, talvez o mais complicado, pessoal, de todas as biomoléculas que a gente viu, proteínas. Proteínas, elas são
macromoléculas que têm um monte de função no nosso corpo. Elas são, depois da água, a coisa mais importante no nosso corpo. Elas têm uma função estrutural, elas têm uma função enzimática, que eu vou falar rapidinho para vocês, e tem outras funções. Por exemplo, anticorpos. Com essa história do Covid, né, vocês devem estar ouvindo um montão falar de anticorpos. Anticorpo é um tipo de proteína também, né? Proteínas transportadoras, a gente vai ver isso. Alguns hormônios são proteínas. Tudo isso é proteína, coisa muito diferente. A função mais fácil de falar para vocês é estrutural, tá? O cabelo é um tipo de proteína chamado queratina. A cartilagem, como a do nariz aqui, a da orelha, é um tipo de proteína chamada colágeno. Né? Nos ossos, você tem esse mesmo colágeno. Então, a pele, você tem queratina. Então, a gente é feito basicamente de proteína. A proteína é a estrutura que forma a gente. Não só isso a gente vai ver. Né? Enzima, anticorpo, outras funções. E aí você pergunta, pô, mas como é que essas coisas tão diferentes, é tudo proteína? Por que é tudo proteína? Primeiro, porque as proteínas elas são formadas de subunidades das mesmas coisas, que são chamados aminoácidos. É isso aqui, ó. Isso aqui é um aminoácido, tá? Toda proteína, seja a queratina da sua pele, seja proteína no corpo de uma minhoca, sei lá. Né? A pele da minhoca também tem queratina, né? Vamos pegar uma coisa mais diferente. Eu vou pensar em alguma coisa, tá? A glicoproteína na parede celular de uma bactéria. Pronto. Né? Você pega uma bactéria e pega você. As proteínas vão ser muito diferentes, mas os aminoácidos ali vão ser os mesmos 20 aminoácidos. Toda a proteína ela é formada por um monte de aminoácidos, um ligado no outro. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui. Tá? Não, essa é melhor. Não, essa aqui é melhor. Tanto faz. Tá? Vamos ficar com essa. O que é um aminoácido, pessoal? Não se desesperem. Desculpa aí a confusão. O que é um aminoácido? Não interessa para a gente saber exatamente a fórmula desse cara. Resta saber que ele tem um carbono central. Nesse carbono tem ligado um grupo carboxila, que é esse C-OH, e um grupo amina. Por isso o nome aminoácido. Esse grupo carboxila é um grupo ácido. Tá? E isso aqui embaixo, que eu vou pintar até de outra cor. Tá bom. Isso aqui embaixo, que é o radical. Isso muda de um aminoácido para o outro. O resto é tudo igual. Aí que eu queria mostrar essa imagem para vocês. Né? Aqui o radical e o resto, tudo igual nos 20 aminoácidos. Proteínas são formadas por ligações desses 20 caras aqui. Um ligado no outro, 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 formando um cordãozinho. Tá? Toda a proteína é formada disso. Seja um anticorpo, seja a proteína da sua pele, seja a proteína da bactéria, seja a proteína da minhoca. São esses mesmos 20 aminoácidos. Formados aí por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio, oxigênio, e tem um ou outro que tem enxofre. Mas isso não é o caso. Tudo bem, pessoal? Mais ou menos? Esses aminoácidos eles vão se ligar num tipo de ligação que chama ligação peptídica. Isso não é importante para nós agora. Basta saber que eles vão se ligar. Né? Então, todas as proteínas, seja de você, da minhoca ou da planta, são formadas por esses 20 aminoácidos. Como é, e agora eu vou parar um pouquinho a apresentação, como é que proteínas tão diferentes são formadas pelas mesmas 20 coisinhas? Ora, depende de como você liga. Né? Eu quero até mostrar para vocês. Uma ideia que foi da minha esposa, não sei se vai ser boa ou vai ser ruim, mas ó, interromper compartilhamento. Então, eu vou dar para vocês um exemplo de como isso pode funcionar. Né? O que é um aminoácido? Ele é aquilo lá, um grupamento amino, um agrupamento carboxila,
e um radical ali que vai mudar de aminoácido para aminoácido. E eles vão se ligar. O grupo carboxila de um liga com o grupo amina de outro, eles vão ligando. Então é como, ó, uma pecinha aqui, isso aqui é Lego, tá? É Lego do meu filho. Então tem o grupo aqui, carboxila, que tem a pontinha para cima. Tem o grupo aqui onde a outra peça pode entrar. Uma proteína é um aminoácido ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. Centenas, às vezes até milhares de aminoácidos, um ligado no outro. E cada aminoácido, como cada pecinha aqui, é diferente. Tá? Por isso, isso aqui não é nada, isso aqui é um negócio feio que eu montei. Mas a partir dessas mesmas pecinhas, aqui eu tenho 5 ou 6 só, você pode montar coisas extremamente diferentes. Né? Então, eu vou montar uma coisa aqui rapidinho. Sei lá, ó. Peguei essa aqui primeiro. Eu vou pegar essa aqui, não. Essa aqui ligada. É que eu quero só ligar uma na outra, não quero fazer nada muito complexo. Essa aqui assim. E essa aqui. Pronto, eu fiz um helicópterozinho bobinho. Né? Agora, usando as mesmas peças, eu mudo essa aqui para cá. Essa aqui vem para cá, eu insiro mais uma aqui. E eu mudo essa por essa. Eu mudei 2 peças. As outras são iguais. E eu fiz um bonequinho. Com as proteínas é mais ou menos a mesma coisa. Cada aminoácido tem uma propriedade, tem um formatinho, como se fosse uma pecinha de Lego. E eles vão se juntando, um ligando no outro, para formar as mais diferentes proteínas. Às vezes, forma uma proteína super resistente, como o colágeno, cuja função dela é justamente aguentar a tração, uma fibra que fica ali, é uma coisa dura, é difícil você puxar isso aqui. É maleável, né, a cartilagem, mas é dura. Outras vezes, forma algo como anticorpo, algo que vai reconhecer um comportamento externo. E outras vezes, forma uma enzima. Deu para entender um pouquinho melhor as proteínas? Espero que sim, tá? Diga aí. Tá. Vamos só terminar rapidinho. Ixi, o tempo já é avançado. Vamos terminar rapidinho aqui. Só vou falar rapidinho das enzimas. Apresentar. Bom, então, isso aí que eu falei. Os aminoácidos ligados num fiozinho são as proteínas. No caso das proteínas, esses aminoácidos, eles não vão ficar sendo um fiozinho. Eles vão se embolar, feito fone de ouvido na mochila. Tá? Vão embolar tudo ali. E essa embolação vai dar o quê? A estrutura da proteína que vai ter totalmente a ver com a função dela. Cada proteína embola de um jeito, vai ter uma função, né? Baseado na estrutura que ela vai ter. Né? A proteína do colágeno, ela é uma fibra grande, ela embola, mas ela embola como se fosse uma fibra, uma corda, e por isso ela é tão resistente. O anticorpo vai embolar de um outro jeito, que vai permitir ele fazer o que ele faz lá no sistema imune. As enzimas vão embolar de outro jeito, de modo que elas vão ter lá o tal do sítio ativo, que a gente vai falar agora, daqui a pouco. Cada proteína, baseado nos aminoácidos que ela tem, embola de um jeito. Né? Eu até passei para vocês aquela notícia, né, de que pela primeira vez os cientistas conseguiram um algoritmo, um programa de computador, que ele descobre, a partir dos aminoácidos da proteína, mais ou menos a forma que ela vai ter. Isso, até recentemente, era uma coisa impossível de fazer, era uma coisa impossível de adivinhar. A gente sabia a sequência de aminoácidos das proteínas, mas a partir dessa sequência não dava para dizer o que a proteína ia virar, entre aspas. Hoje, pela primeira vez, dá. Isso é um negócio que vai promover muitos avanços aí na área da farmacologia e outras coisas nos próximos anos ou décadas. Tá? Bom, só quero terminar. Eu não vou falar disso aqui em detalhes de novo. Falar das enzimas, que é um tipo de proteína. Uma enzima é uma proteína. Do mesmo jeito que eu falei, são aminoácidos, um ligado no outro. Só que são proteínas, primeiro, globulares, ou seja, elas formam um amontoadinho assim, não formam fibras. E segundo, são proteínas que
papel delas é controlar, regular aquele metabolismo que a gente viu. Como elas fazem isso? Elas catalisam, elas aceleram, talvez a palavra catalisar não seja... vocês não conhecem, ou não conhecem muito bem, mas elas aceleram, elas fazem acontecer uma reação química. Tá? Para cada reação química que acontece no nosso corpo, tem uma enzima. Como elas fazem isso? Por conta da estrutura delas, aquela estrutura tridimensional. Cada enzima tem uma estrutura, cada enzima tem um sítio ativo, onde vai ligar o quê? Uma molécula ali liga. E quando ela liga ali, é que a reação, por conta das características que você tem no sítio ativo, que a reação vai acontecer. Aqui o exemplo que eu dei na última aula, essa enzima aqui chamaria maltase. Ela pega um açúcar chamado maltose, que tem no malte, né? E quebra ele em 2 glicoses. Ela pega e faz essa reação química acontecer, né? Então, com certeza, no nosso sistema digestivo, em algum lugar, você tem essa enzima maltase, essa enzima que digere o malte. Aí você toma alguma bebida que tenha malte, ovo maltine, né? Ovo maltine o pessoal diz que faz ali com malte torrado, eu não sei. É um açúcar, deve ter alimentos que tem maltose, né? Mas ovo maltine tem malte torrado, você vai ingerir ali a sua maltose e no seu sistema digestório, em algum momento, essa maltose vai ser o quê? Quebrada. Quem vai fazer isso é uma enzima. Algumas enzimas quebram, outras enzimas juntam. Mas todas elas têm um sítio ativo onde as moléculas vão ali se ligar. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Não tem. Tá. Então é isso. A enzima não participa da reação química e ela tem um sítio específico onde o reagente vai se ligar e a reação química vai acontecer. Sem a enzima, a reação química não acontece ou não acontece no tempo que ela tem para acontecer. Tá? Então, as enzimas que estão na célula vão dizer qual é o metabolismo que vai acontecer naquela célula. Tudo bem, pessoal? Com certeza, nas células de gordura do nosso corpo, você tem enzimas cuja função é pegar e sintetizar e fabricar gordura, lipídios. Elas pegam lá os óleos que a gente comeu, come ali bacon e torresmo, as células, provavelmente ali de gordura, as células do fígado, vão pegar esse bacon e torresmo e transformar nas gorduras do seu corpo, que vão ficar acumuladas ali na sua barriga. É um exemplo, né? Outro exemplo, na nossa boca, na nossa saliva, você tem células que produzem uma enzima que quebra os açúcares, já fazendo a digestão na nossa boca. E por aí vai, né? Eu vou citar aí, a gente vai citar já na próxima aula, várias enzimas e o seu funcionamento. Ok, pessoal? Eu acho que pelo avançar da hora, eu acho que é isso aí. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Ufa! É isso. Fiz uma revisão aí para vocês darem uma maciada. Espero que tenha ficado alguns pontos mais claros para vocês, né? Vou deixar isso aqui, tá gravando, vou deixar online no YouTube para quem não pôde ver. E eu sei que tem gente que é muito difícil acessar essas videoaulas, seja no YouTube, seja onde for. A apostila dessa semana também traz uma revisão que eu acho ficou um pouquinho menos resumo, né? Com todo o conteúdo ali dentro e um pouquinho mais descritivo. Tudo bem? Então, tentando ajudar aí todos vocês na medida que a gente tem para se falar. Tudo bem, pessoal? Agora é o momento. Dúvidas, questionamentos, sei lá, crises existenciais. E aí, pessoal? Manda. Fala, Bruno. Eu tenho uma dúvida mais referente à avaliação. No caso, essa é a terceira atividade que a gente está fazendo. A avaliação vai ser encerrada aí? Qual vai ser o tipo de pontuação? Ou quando voltar presencial, ou em janeiro, vai ter algum tipo de prova para avaliar? A princípio, a pontuação de vocês vai ser baseado nessas atividades que vocês fizeram, tá? Eu já falei para uma colega de vocês, e é bom que isso está gravado, porque todo mundo vai poder ver.
eu não tô, eu tô vendo e dando feedback das atividades de vocês, todas elas, né? Mas minha correção não vai ser tão baseada no, a pessoa acertou, a pessoa errou. Lógico, é só escrever uma coisa muito nada a ver, a gente vai ter que apontar, suas respostas aí não estão condizentes, se acontecer alguma coisa aí nas suas respostas. Mas, a princípio, é mais a participação e o fazer a atividade está completa. Tá? Que vai dar a nota para vocês nesse primeiro momento, tá? Eu não acho isso ideal, tá? Não acho isso ideal, mas eu acho que é o mais justo de se fazer agora. Por quê? Porque vocês estão tendo contato com o conteúdo pela primeira vez, a gente está com esses níveis muito díspares de acompanhamento. Tem gente que pode ficar aqui a aula inteira, tem gente que não aparece na aula, e eu não sei se eu posso culpar a pessoa, não sei se eu posso responsabilizar a pessoa tá uma loucura isso aí, a pessoa não tem internet, ou a internet não funciona, então o que dá para fazer é isso, né? Mais baseado na participação de vocês, e participação ao MESO, como entregou as atividades, tá? Quem fez tudo ali bonitinho, maravilhoso, vai ter um bônus. Quem fez o básico, que eu falo, faço o básico, não vai ficar prejudicado, né? Vai ter a nota básica ali. Então, é assim que eu estou fazendo nesse primeiro momento. Vão ser essas 3 atividades, tá? Até porque foi essa orientação que eu recebi. O semestre vai acabar meio que agora. Diga aí, Flávio, você tem alguma coisa para falar? Tem uma mensagem. Sobre a apostila, assim, eu falo agora, né? Como eu não tô acompanhando agora, que vai ser, agora que eu tô com a internet, vai estar acompanhando, assim, eu não sei qual a apostila, assim, eu falo da agorinha, só que eu não quis interromper. Tá. Tá bom, fala contigo, Flávio. Aí, é mais um caso, né? Tem gente que pegou a internet agora, então gostaria muito que você fizesse e entregasse, na medida do possível, né? Retroativamente aí as atividades. Né? Faça o que dá, porque se você está chegando agora na minha disciplina, provavelmente você está chegando agora em todas, né? Então você vai ficar sobrecarregado. Então a gente vai ter que ver algum jeito aí de você pelo menos fazer essas apostilas. Eu te passo, tá? Eu te passo os trabalhos anteriores e todas as fontes de consulta, tá? Aí a gente conversa. Eu não sei o que vai ser melhor para você. Se é fazer agora o que vou começar agora, fazer essa, ou fazer retroativamente, da primeira para agora. A gente vê. Mas eu te passo. Pode deixar. Ok. Tá ok. Mais alguma coisa, pessoal? O Kisley, ele perguntou. Tem 3 mensagens aqui que eu não tinha visto. Ó. Eu vou começar pela do meio. É preciso escrever o comando? Não, pessoal. Tá só na primeira atividade, porque a primeira atividade eu achava que o comando era curtinho. Na maioria das questões, eu preferia que vocês escrevessem. Eu não gosto de vocês não copiarem a questão, porque senão fica lá no caderno de vocês né? E a resposta. O que é aquilo? Né? Muitas vezes o aluno... E eu mesmo, quando era aluno, não tinha muito essa organização. Mas, fazer o quê? A pergunta é muito extensa, fica só a resposta, tá? Então, só a resposta aqui. Legal essa explicação, professor. Tinha algumas coisas que eu fiz na atividade, não entendi direito, agora eu entendi melhor. Que bom, Gabriela. Elaine é a mesma coisa, né? Muito bom, também consegui entender alguns pontos. Legal. Que bom. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês repassem aí para os outros alunos, né? Eu sei que é difícil para a maioria de vocês a internet, mas 10 de vocês é muito pouco, né? Então repassem, né? E falem lá, ele vai disponibilizar no YouTube, assiste que vale a pena, né? Quem puder, não sei, dá-se um jeito aí, se ajudem vocês, empresta o celular, não sei. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pessoal, é importante, né? Fala para mim. No caso, a sua priorização da atividade ser entregue no caderno, ou não tem como ser entregue por PDF, porque acaba sendo mais fácil para a gente, acredito eu. Muita gente, Bruna, um número grande de alunos, eles acabaram convertendo a foto do caderno num arquivo PDF, né? É disso que você está falando?
Ou não, você quer entregar o arquivo mesmo, como é que posso dizer? Digitado. Digitado. Ah, eu preferia que fosse no caderno. Se não tiver jeito, se ficar muito difícil, se tiver muito sobrecarregada, alguns alunos já entregaram digitado, né? Preferia que fosse no caderno. Se não der, pode entregar digitado. Eu não vou tirar nota, não vou descontar ponto, não. Mas eu preferia do coração que fosse no caderno. Tá? É, é isso. Tá bom, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu peço para que vocês e os colegas de vocês respondam na hora, mas não fiquem nessa, e principalmente não fiquem nessa de não perguntar as dúvidas, depois falar, mas o professor, aquela aula longa que ele deu, né? Então, por favor, pessoal, me procurem, tá? É um momento difícil, a gente tem a compreensão e o objetivo de todo mundo aqui, velho, é aprender, é tentar correr atrás aí do prejuízo que está sendo esse 2020, tá bom, pessoal? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos acabar a aula, então? Beleza. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso momento Meet de hoje. Infelizmente, provavelmente o último do ano, mas a gente vai continuar se falando. Eu entro em contato com vocês pelo grupo, né? E é isso aí. Façam a atividade, vejam lá no Whats. Quem acompanha pelo Classroom, acho que é ninguém, mas eu vou jogar no Classroom ainda as atividades também. Tá bom, pessoal? Até mais, uma boa terça, uma boa semana. Falou. Eu vou interromper a gravação.